ouvindo. Eu também. Tá todo mundo. 9. O cuidado com a sua saúde começa aqui. Doutor, me consulta. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Estamos de volta, 2h31. Eu já tô com a nossa nutricionista, nossa especialista. Edi, tudo bem, Edi? Tudo bem. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Vamos falar sobre dietas inflamatórias? Vamos ver se existe dieta inflamatória, né? Pois anti-inflamatória. Existe, já começo te fazendo essa pergunta, existe dieta anti-inflamatória? Às vezes as pessoas dizem, você precisa de uma dieta anti-inflamatória. Mas essa dieta anti-inflamatória é quando você tem alguma causa para fazer. Né? Vamos pensar assim, aí você vai buscar uma dieta que vá ajudar naquele tratamento. Aí a gente pode dizer que ela é um anti-inflamatória para aquela situação. Por exemplo, uma mulher que tem endometriose, a gente precisa fazer uma dieta anti-inflamatória, onde a gente vai retirar alguns alimentos logo do início do tratamento, porque já inflama mais, como por exemplo o leite, né? Quando ela estiver em remissão, esse leite já pode voltar, mas a gente tem que entender qual é a causa, o que é que você tem para chamar uma dieta de anti-inflamatória, né? Se você for pensar numa dieta legal, né, que, vamos dizer assim, vai ajudar a desinflamar o corpo, a gente pensa numa dieta onde a gente tira tudo que é industrializado, ultraprocessado. Mas pensando em condições como endometriose, SOP, uma doença autoimune, a gente tem que ver aquele alimento que vai interferir, e aí quando a gente faz essa retirada, a gente está dizendo que está retirando um alimento que inflama naquele momento. Né? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa vai no nutricionista e fala em dieta anti-inflamatória e acha que é para todo mundo daquele jeito. Né? Por isso que eu falo que na nutrição a gente tem que individualizar o paciente o máximo que você puder, porque não adianta eu fazer um plano para você se você tem uma condição e o teu amigo do lado tem outra condição. Então, o glúten que não é legal para você, talvez para ele não tenha problema nenhum. Né? E a questão também, quando a gente pensa nesses alimentos que a gente fala que são mais inflamatórios, a gente tem que ver a quantidade ali, né, do consumo diário desses alimentos, que às vezes é exagerado, que é o mais comum do brasileiro, né? É o pãozinho todo dia de manhã e de tarde, o café com leite de manhã e de tarde. Então, aí isso vai gerando um processo inflamatório se você tem alguma condição. Então intolerância à lactose. Se você toma leite todo dia, você vai ter algum sintoma lá na frente ou no mesmo dia. Né? Eu tenho uma doença autoimune, do mesmo jeito. Eu posso inflamar mais ainda aquela condição de autoimune. Por exemplo, como uma tireoidite de Hashimoto, que a gente sabe que o glúten, a própria farinha de trigo, não só pelo glúten, mas pela sua condição, sua composição, principalmente a farinha brasileira, que o armazenamento não é legal. Existe lei que permite alguns insetos em porcentagem por causa do armazenamento. A gente sabe que não é uma farinha pura, limpa 100%. E aí a gente tem que ter cuidado com esses alimentos e saber usar esses alimentos no dia a dia, né, no seu plano alimentar, para que eles não se tornem um problema, não se tornem uma inflamação no teu organismo. Olha, a gente já tem mensagens aqui. Olá, boa tarde, me chamo Eliane. Edi, eu tenho enxaquecas frequentes e me disseram que a dieta anti-inflamatória pode me ajudar. Comecei a cortar alimentos industrializados, mas ainda não vejo melhora. O que posso incluir na minha alimentação para ajudar a reduzir essas crises de forma mais eficaz? Primeiro, investigar essa enxaqueca, né? Ver o cunho dessa enxaqueca. Às vezes, né, você tem uma enxaqueca áurea que você tem que fazer até um tratamento. Mas ela pode ter cunho, por exemplo, intestinal. Então, a gente tem que, por exemplo, pensar nos alimentos mais inflamatórios aí. Ultraprocessados, ok, mas talvez observe o seu consumo de glúten, de lactose, de, por exemplo, amendoim, que a gente sabe que são alergênicos. Então, a gente tem que entender também essa enxaqueca, que às vezes ela tem vários cunhos. Então, investigar
E realmente você começar tirando né, esses alimentos ultraprocessados vai ajudar demais, até porque a gente sabe que os corantes, caramelo, que tem nesses industrializados, eles têm tendência a dar essa parte neurológica. Mas investigue essa sua enxaqueca. A primeira coisa que eu diria, e eu acho que você está no caminho certo, independente da enxaqueca melhorar ou não, mas você está desinflamando até os neurotransmissores ali, né, dos seus neurônios. É importante, mas investigue. Olha, o Roberto do Caimbé. Olá, boa tarde, sou diabético e queria saber um pouco mais sobre a dieta anti-inflamatória. Pode ajudar no meu controle da glicemia? Eu fico confuso com tantas restrições. Como eu posso adaptar essa dieta à minha condição sem comprometer minha saúde? Como é o nome dele? É o seu Roberto. Seu Roberto, no teu caso, a sua dieta anti-inflamatória é exatamente você ter o controle dos seus carboidratos, né? Então, pensar... Porque o carboidrato vira açúcar. No caso dele, que ele tem uma diabetes. Exatamente. E que carboidratos você tem que ter esse controle? As farinhas, né, os produtos industrializados, os suquinhos de caixa, a gente sabe, né, esses biscoitos. O que ajudaria muito para o senhor é uns carboidratos, vamos pensar, rico em fibra. Então, pensar numa macaxeira, mandioca, batata doce. A gente precisa de carboidratos complexos. Então, se encha de a comida de verdade, de frutas, vegetais. E a gente tem que saber onde colocar essas frutas, para que ele não tenha pico glicêmico. Então, assim, precisa de uma dieta bem balanceada, mas, assim, se regue de comida de verdade e com o controle do seu carboidrato. Eu não sei qual é o tipo de diabetes que o senhor né? Se é insulínico, só usa medicação. Mas tem esse controle. O diabético, pensando no diabetes tipo 2 e qualquer outra diabetes, ele não precisa ter uma dieta restrita. Ele precisa ter uma dieta controlada em carboidrato, né? Isso não quer dizer que ele tem que restringir tudo, porque eu vejo muito isso. Ou só tira o açúcar de mesa, ou tira tudo. E não é assim. A gente já sabe que essa pessoa pode ter uma dieta que a gente chama normocalórica, mas tem que ser bem acompanhada, realmente procurar um nutricionista, fazer esse acompanhamento para você ter o controle da sua diabetes, que aí você deixa de ter uma inflamação. Então, a dieta anti-inflamatória para ele é essa comida de verdade, ter esse controle da diabetes. Olá, boa tarde, me chamo Patrícia. Edi, eu tenho filhos pequenos e queria melhorar a alimentação da família com base em uma dieta anti-inflamatória, mas é difícil fazer pratos que eles aceitem. Como posso aplicar esse conceito de forma prática e saborosa no dia a dia das crianças? Eu não sei a idade das suas crianças, mas se eles já não tiver contato com esses açúcares ultraprocessados, você já está fazendo uma dieta anti-inflamatória. Maicon 10, né? Maicon 10 e o Júnior 7. Pronto. Então é hora... Eu penso assim, olha, busque receitas mais saudáveis, né? Um bolo, faça um bolo que tenha de açúcar, uma banana, ou uma ameixa, ou uma uva passa, né? Substituir esses açúcares, né? Tentar tirar esses sucos de caixinha, que a gente sabe que não é suco, né? Pensar em usar a polpa da fruta. Então, vá adaptando o que os seus filhos gostam para uma comida mais saudável, mais comida de verdade. Isso não quer dizer que ele não possa comer um pão, que pode, um ovo. Então, inserir esses alimentos na sua casa e retirando esses processados, já que eles não têm, graças a Deus, doença nenhuma, você já está ajudando demais na alimentação do seu filho. Ela quer realmente colocar eles na linha, né? Não que eles não estejam. Mas com a criança, você tem que fazer muito o que a gente chama de educação nutricional. Mostrar, levar ele para a cozinha, para ele até ajudar ela a fazer a comida, né? Hoje eu vou fazer um macarrão. Aí nesse macarrão fazer um molho onde você bota uma cenoura. A tua filha faz tudo, né? A gente foi trabalhando isso com ela. Então, assim, a gente tem que trabalhar a criança não tirando tudo de uma vez, porque aí você vai criar ali, um estigma, um medo, uma raiva da comida, e não é esse o papel. Vá fazendo aos poucos. Ele gosta de bolo, troca esse bolo, faça o bolo em casa. Quanto mais caseiro, mais saudável é esse alimento. Pode ter certeza disso. Tudo que estraga, eu digo assim, que tudo que estraga é comida de verdade. Então, é bem melhor você fazer isso. Adapte a sua casa para comida, para fruta, verdura e é isso.
Boa tarde, Hélio. Doutor, eu gostaria de saber da doutora se é verdade ou mito que o consumo de leite diariamente causa inflamação no corpo. Obrigada. É a Madalena e o professor Aragão, lá do Pricumã. Vamos pensar, é meio mito, meio verdade. Por quê? Vamos lá, se você tem uma condição que esse leite vai atrapalhar, por exemplo, leite ele é inflamatório nas vias respiratórias. Eu digo muito, você tá com a sinusite, você tá com um problema pulmonar, tira o leite nesse momento. Faz um teste, né, Gi? Vai tirando o leite, porque tem estudo mostrando isso, que ele dá inflamação nas vias respiratórias. O problema é que a gente quer tomar o leite todo dia, né, em grandes quantidades. Então, a gente precisa variar. Então, assim, nesse ponto, é verdade. Mas se você não está com nenhuma inflamação nenhum problema, né, ali, por exemplo, não tem intolerância à lactose, a gente pode consumir um leite. Eu digo assim... em quantidades controladas, né? Eu não sou, por exemplo, eu gosto do leite, mas eu gosto dele variando. Um dia eu tomo, outro dia eu não tomo. O que seria o aceitável no dia? Um copo, 300 de manhã, ml? Uns 200 ml, né? Vai tomar ali com café com leite, que eu vejo que os meus pacientes adoram. Mais café do que leite, hein, pessoal? Então, assim, o leite, não criar, demoniza muito o leite, né? Mas a gente tem que entender em que situação esse leite é inflamatório, porque tem realmente. Tem diferença do leite desnatado para o leite integral nesse sentido de inflamação ou não? Não, porque assim, o leite desnatado, ele vai diminuir a gordura, né? Ele é desnatado, ele é tirado mais a gordura do leite. Mas continua, por exemplo, a lactose, que tem tendência a levar essa inflamação. Deixa a proteína do leite, para a criança que tem alergia, também deixa inflamar, né? Pode inflamar. Mas é a questão mais da caloria que é diminuída no desnatado. Olha, obrigado. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Juliana, do Jardim Tropical. Ela fala, doutor, eu tenho histórico de doenças autoimunes na família. Eu quero prevenir problemas no futuro. Ouvi que a dieta anti-inflamatória assim pode me ajudar. Mas eu não sei por onde começar. Quais seriam os primeiros passos para montar uma alimentação preventiva? Tá, então, você tem... as doenças autoimunes, todo mundo, a gente disse que a gente já pode vir com esses genes dessas doenças, mas é o meio ambiente que faz ela aflorar, né? Os gatilhos, né? E a alimentação é um gatilho. Então, o que é que você tem que fazer? De começar uma dieta que você fala saudável, tira até esse nome anti-inflamatório, mas no teu caso é cuidar dessa alimentação mesmo, retirar esses processados, ultraprocessados. A gente sabe que esses ultraprocessados, além de açúcar, gordura, ele tem muitos conservantes, edulcorantes, não, que a gente sabe que são disruptores hormonais, que pode realmente ser um gatilho para aquela doença autoimune. Então, tenha esse cuidado, fazer atividade física, coma mais comida de verdade, insira frutas, verduras. Por quê? Porque a gente tem antioxidante. E são os antioxidantes que vai fazer o quê? Eliminar esses radicais livres, ajudar a eliminar. Então, quanto a gente baixa mais esses radicais livres no nosso organismo, a gente vai diminuir a chance do gatilho das doenças autoimunes. Então, tem que ter muito cuidado se você já tem isso também na sua família. Então, coma comida de verdade. De manhã, frutas, um pão, ovo. Um dia come um pão, um dia come uma tapioca. E vai inserindo verduras, folhas, vegetais. Isso é dieta anti-inflamatória. Olha, eu vou falar algumas mensagens que a gente recebeu e tu faz um aparato aí, tá, Egi? Se prepara. Aperta. O Marcelo do Liberdade, já tentei seguir várias dietas e sempre acabo desistindo. A anti-inflamatória parece promissora, mas tenho medo de não conseguir manter. Existe uma forma mais gradual e sustentável de adotar? A Renata, lá do Caranã, tem colesterol alto e estou buscando alternativas naturais para melhorar minha saúde. A anti-inflamatória parece interessante. Realmente vai ajudar no meu caso? Devo priorizar o que no cardápio? O Fábio do Asa Branca, dizendo que é atleta amador e tem sentido dores musculares constantes, e falaram que a dieta anti-inflamatória é uma alternativa também, né? E como pode adaptá-la para minha recuperação física. Aí recebemos da Simone, Eduardo, Eliane, também lá do Caçari, o Roberto do Caimbé, a Patrícia, o André do Nova Cidade. Não vai dar tempo, pessoal, desculpa. A Juliana do Jardim Tropical, o Marcelo do Liberdade, a Renata, Fábio, eu falei já esse pessoal já, né? João do São Vicente, Luciana, Carlos do Alvorada, Fernanda do Bela Vista, seu Raimundo lá do Messejana. Seu Raimundo fala, tenho 62 anos e sofro com dores crônicas nas costas. Ouvi num programa de rádio que a dieta anti-inflamatória pode ajudar
Então comecei a mudar minha alimentação, cortei frituras, açúcar, comecei a comer Ótimo, legumes isso aí, e sementes. Isso, exatamente. Olha, a gente está estamos Inserir- educando olha, direitinho os nossos inserir aí, ouvintes, vai né? muito mais proteína, olhar como é que está seu magnésio, sua vitamina D. Então, a gente tem que também pensar na suplementação, nessas dietas, né, que a gente fala mais saudável, ver como é que está o nível de vitamina D, vitamina B12, é muito importante. Importante fazer primeiro de tudo um check-upzão. Seria né, Edi? interessante. E outra coisa, pensando em colesterol, você tem que diminuir as gorduras saturadas, então tenha cuidado com o consumo de carne vermelha, façam variações nas carnes, mas tenha cuidado com também, talvez se seu colesterol alto, seu triglicerídeo esteja alto, então você deve ter cuidado com as farinhas. Então, realmente comer essa comida de verdade, que você vai ter uma dieta que vai ajudar no teu processo, né? E para todo mundo aí que falou, um que é atleta, então cuidado. Cada caso é um caso, né, Cada caso Edi? é um caso. Eu tô pensando assim, então o atleta, pensar nesse consumo da proteína, né? Então ali pensar em ovos e variar as proteínas, né? Um dia carne, um dia frango, um dia peixe, essa variação é legal, bem interessante, né? E também isso O organismo gosta de variedade, Sim, né? gosta. A gente não gosta de nada monótono. Aquele pãozinho todo dia, gente, com manteiga e café, não é legal. Além de Um cuscuzinho cai bem. e ter fruta, tem que ter vegetais, tem que ter sementes, como eu vi que ele falou que colocou. Então, assim, a gente tem tudo isso na natureza. Então, a gente tem como, hoje está muito fácil a gente encontrar, ou então produzir em casa e usar no seu dia a dia. É comida de verdade. A dieta anti-inflamatória é comida de verdade. E se faça disso. Vá no supermercado, vá lá nas gôndolas de frutas, verduras e vai no açougue comprar carne, o frango e na peixaria. É isso que o nosso organismo gosta. E variar. Não precisa todo dia comprar um monte de coisa e fazer 3, 4, 5 preparações. Você vai variando por semana. Vou pegar 3 vegetais essa semana, na outra semana mais 3 vegetais. E outra coisa que eu digo, pegue o que é produzido no nosso estado. Sempre falo isso aqui, porque a gente sabe que tem o menor uso de agrotóxico. E a gente sabe também que os agrotóxicos, né, eles são disruptores hormonais, eles podem levar à inflamação. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, tente consumir o que é produzido aqui, que a gente já sabe que tem menos agrotóxicos também utilizados. Olha, eu quero agradecer. Eu recebi 32 mensagens só para a Edi agora, tá? Acabei de contabilizar aqui. A Edi é uma das recordistas de mensagem, inclusive, aqui do Doutor Me Consulta. A gente não conseguiu responder a todos, né? Mas a Edi tá aqui toda semana, toda segunda-feira, às 14h30. A nossa nutricionista está aqui para te levar muita saúde, muita informação, alimentação, tudo que você deve incrementar aí na sua rotina, no seu dia a dia. Sim. Edi, aonde você atende? Deixa o seu Instagram para todo mundo ir lá, te seguir, enfim, Então, você poder ajudar esse povo todo. Eu atendo na Fisioclínica, aqui na Getúlio Vargas, 5062, aqui no centro. Meu telefone é o 95 981 12 6640. E no Instagram, Edi Oliveira Macedo. Eu sempre coloco alguma coisa, faço uma publicaçãozinha. Eu sempre estou ali ajudando. Edi com Y, tá, gente? Edi com Y. Estou falando essa semana, tirei para falar de menopausa, que está bem evidente. A gente Muito. precisa entender, as mulheres precisam entender a importância de uma boa alimentação, da atividade física, que é um aliado junto com talvez uma reposição hormonal, se essa mulher precisar, né, usar e não tiver problema. Então, a gente tem que entender esse processo, que a menopausa é uma fase da vida da mulher e a gente tem que passar por ela. E da melhor forma possível. Então, assim... Com qualidade de vida E sempre. sempre eu tô ali falando alguma coisa que é da minha A seara. Edi é uma estudiosa, ela não para um só minuto. Eu adoro estudar mesmo. É, né? Adoro. Edi, obrigado. Eu que Eu te agradeço. espero semana que vem, Sim, tá bom? Aqui no vamos Doutor Me Consulta. Vamos pensar em outro tema bem legal. Vamos. Vamos. Você também, olha, que acompanha a gente, pode mandar um tema que você queira que a nossa nutricionista fale aqui no programa, tá bom? Já fico aqui no aguardo, você pode mandar pro nosso WhatsApp 991541079 e participar mais do programa. É isso que eu quero de vocês. Perguntem, tá bom? Que a gente tá aqui para esclarecer as suas dúvidas.